Você provavelmente já jogou, ou pelo menos já ouviu falar do Akinator. Esse jogo explodiu na internet, jogado por praticamente todos os youtubers grandes da época, e que até hoje surpreende muita gente. E é simples, você pensa em alguém, ele vai te fazer algumas perguntas, e você só tem que responder com sim, não ou não sei. E a cada resposta, ele vai afunilando as possibilidades, e do nada, ele adivinha exatamente quem você estava pensando. E eu tenho certeza que em algum momento você achou que ele escutava seu microfone, e eu sei que você sussurrava pro seu amigo quem você estava pensando só pro Akinator não escutar. Mas afinal, como que o Akinator faz isso? Como que ele adivinha o personagem que você pensou com tantas perguntas certeiras? Talvez você tenha respondido que é uma IA avançada com milhares de dados, um modelo gigante de machine learning ou até um deep learning. Faz sentido, mas só tem um problema. O Akinator foi criado em 2007, antes da popularização do deep learning e bem antes da revolução da IA que a gente conhece hoje em dia. Então hoje, a gente vai recriar o Akinator, mais especificamente o Akinator da bolha Dev. Ele vai tentar descobrir quem que você pensou dentro do mundo da programação ou até mesmo alguma linguagem. E no final do vídeo, eu vou disponibilizar o link para vocês jogarem e, é claro, o código no GitHub. Antes de tudo, temos que encontrar o algoritmo ideal para resolver esse problema. A gente quer separar pessoas ou linguagens com base em características, e eu preciso de um jeito de fazer perguntas estratégicas que vão eliminando opções até sobrar só um. A primeira ideia que vem na cabeça é usar uma Decision Tree, ou árvore de decisão, e ela funciona mais ou menos assim. Você começa com uma pergunta que vai separar o máximo de pessoas possíveis. Se a resposta for sim, vai para um lado, e se não for, vai para o outro. E para cada nó dessa árvore, enquanto tiver mais de uma pessoa, a gente vai escolher a melhor pergunta para esse grupo e continuar até que todo mundo esteja separado. Parece perfeito, né? E é exatamente isso que o Akinator faz. Vai perguntando e eliminando opções até sobrar só um. Só tem um problema. A árvore de decisão depende de perguntas objetivas e atemporais. Só que na realidade, as perguntas muitas vezes são subjetivas e temporais. Por exemplo, essa pessoa é careca? Hoje a resposta pode ser sim, mas amanhã, se essa pessoa fizer um implante, a resposta muda para não. E ainda tem a questão da subjetividade. O que é careca para alguém, para outra pessoa pode não ser. A gente pode usar uma abordagem pseudoprobabilística. Em vez de eliminar completamente as pessoas que não têm certas características, vai aumentar o peso das que têm. E esse peso é simplesmente a confiança do candidato de ser o certo. Quanto maior, melhor. Cada registro tem armazenada a quantidade de sim ou não para cada pergunta. Você pode imaginar isso como se fosse uma grande tabela de perguntas e respostas. Nas linhas, a gente tem os candidatos, e nas colunas as perguntas. Em cada célula estão os contadores de quantas vezes ele recebeu sim ou não para a pergunta. E isso é melhor do que ser um sim ou não binário. Se a resposta for sim, a gente vai adicionar a quantidade de sim no peso do candidato. E se for não, a gente vai adicionar a quantidade de não no peso. E a melhor parte é que o algoritmo aprende com o tempo. No fim de cada partida, se o Akinator acertar, ele reforça os contadores corretos. E se ele errar, ele pergunta diretamente para o usuário quem era a pessoa que estava pensando, e ajusta os pesos com base nas respostas dadas. Então, a cada rodada, o sistema fica mais preciso. Quanto mais pessoas jogam, mais o Akinator vai se moldando do jeito real das pessoas pensarem. E com isso, cria um detalhe importante. Nem todas as perguntas têm as mesmas quantidades de respostas. Se um registro é mais selecionado, eventualmente ele vai ter mais respostas do que alguém que ninguém conhece. E isso cria o problema do viés do tamanho da amostra. Se um registro tem 1000 sim e 200 não, o peso dele vai ser muito mais forte do que outro que tem 10 sim e 2 não. Isso não significa que ela é melhor para diferenciar os candidatos, só que já foi respondido mais vezes. E para corrigir isso, a gente precisa de uma normalização. A ideia é balancear os pesos levando em conta o tamanho da amostra, para que perguntas com muitos registros não dominem as decisões. E tem uma forma bem simples de fazer isso, que é transformar os contadores em probabilidade. Assim, não importa se a pergunta foi respondida 5 ou 5.000 vezes, o que conta é a proporção. Agora um outro ponto importante. Como que a gente escolhe as perguntas? Aqui a gente vai usar um conceito chamado de Information Gain, ganho de informação. A gente quer fazer perguntas que reduzam a incerteza ao máximo. A pergunta ideal é aquela que melhor separa os candidatos com maior peso. Primeiro, a gente seleciona os registros principais de acordo com o peso. Em vez de simplesmente pegar os N primeiros candidatos, eu criei um threshold para separar os melhores. Isso garante que a gente está focando nos candidatos mais prováveis e não desperdiçando nosso tempo com registros improváveis. E com esse subconjunto, a gente vai calcular a pergunta que vai dividir melhor os candidatos, ou seja, o que vai gerar um maior ganho de informação. Enquanto eu fazia esse algoritmo, eu esbarrei em um outro problema. Nesse jogo, a gente consegue adivinhar pessoas e linguagem de programação. O problema é que as perguntas das pessoas não aplicam em linguagem de programação e vice-versa. Eu não posso simplesmente colocar um não para as que não se aplicam, porque Python é calvo,
Não faz nenhum sentido. Então a gente vai colocar um valor nulo para indicar que não se aplica. E agora a gente também tem que evitar, de novo, o viés pelo tamanho da amostra. Perguntas que dividem 2 sim e 2 não seriam escolhidas ao invés das que dividem 9 sim e 4 não, mesmo que a segunda separe melhor os candidatos. E para corrigir isso, a gente vai aplicar um peso proporcional, e assim a gente vai dar prioridade para as perguntas que realmente separem mais candidatos. E a última coisa é que o Akinator não faz todas as perguntas. Assim que o candidato tiver uma chance grande de ser o certo, ele dá um chute, e é isso que a gente vai fazer. Se o registro do maior peso se destaca consideravelmente em relação ao segundo maior peso, o jogo acaba. Ou quando as perguntas pararem de separar os candidatos. Isso significa que não há mais dúvidas que possam ser resolvidas, e o jogo também acaba. Finalmente, a ideia do algoritmo está pronto, agora falta só popular o banco de dados. Não existe uma maneira fácil de fazer isso, então eu peguei alguns nomes que eu conheço, da bolha dev no geral, e fiquei stalkeando eles e adicionando as respostas. E isso demorou muito tempo mesmo. E agora só tem mais uma coisa que eu tenho que fazer, que é deixar vocês adicionarem mais registros. Eu sozinho não consigo adicionar todo mundo, porque eu simplesmente não conheço todo mundo. E o mesmo acontece no Akinator. Não tem uma pessoa adicionando mais registros 24 horas todos os dias. Então, no final de uma jogada, se o Akinator não adivinha quem que ele é, ele vai perguntar diretamente para o usuário. A resposta vai passar por um processo de triagem interna, onde os moderadores do site vão aprovar esse novo registro e vai verificar se não tem nenhum conflito. Beleza, agora está tudo certo. Temos os dados populados, mas falta conseguir jogar. Eu fiquei um tempinho para fazer um design legal para o site. Eu, particularmente, queria muito deixar parecido com o Akinator, só que ele é muito feio. Então eu procurei algumas inspirações e acabou ficando assim. Vamos testar aqui, eu tô com um personagem na cabeça. Vamos lá. Não é uma linguagem de programação, não vem de curso, ele não foi cofundador, não é focado em cibersegurança e ele tem mais de 30 anos. Ele já acertou que é o Mano Davinho. Beleza, agora vamos ver se ele consegue adivinhar a linguagem de programação que eu tô pensando. É uma linguagem de programação. Aqui embaixo aparecem os 3 candidatos que têm o maior peso, só para a gente poder ver na hora como é que tá o algoritmo de indução. A linguagem tem um mascote, não é orientada a objeto, não é muito usada na web, é low level, amada por muitos e é muito segura. Pronto, já acertou o que eu estava pensando no Rust. Mas no fim, existe um grande problema das IAs aprenderem com o ser humano. Eventualmente isso vai dar errado, principalmente nesse meu formato, que eu faço algumas verificações mínimas antes de alterar o peso do registro original. Infelizmente, dá pra ver isso acontecer no Akinator original. Ele tá ficando burro, de tanto que as pessoas respondem de forma poluída. E também teve o caso do SimSimi. Lembra daquele chatbot que simplesmente foi banido do Brasil porque os usuários estavam ensinando a falar palavrão e cometer crime. E essa é uma questão de tempo até o Akinator deve ser estragado por usuários mal intencionados. Mas isso é um problema da IA que aprende com o ser humano. Bom, como prometido, esse aqui é o link do site. Ao longo do tempo vai ter mais registros e perguntas. Eu até peguei um grupo de pessoas na nossa comunidade do Discord para me ajudar nisso aí. Esse projeto é open source, tá lá no meu GitHub, se quiser contribuir fica à vontade. Última coisa antes do vídeo acabar. Eu tô pensando em fazer live na verdinha, porque para as coisas que eu quero fazer, o YouTube não vai deixar. Bom, espero que tenham gostado e aprendido pelo menos um pouco. Obrigado por assistir até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeus!